Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 20 de julho, sobre a revisão da vida toda. A tensão entre o presidente Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal chegou a um ponto crítico que pode influenciar diretamente o destino da revisão da vida toda. Enquanto os ministros manifestam descontentamento nos bastidores com as articulações do governo, especialmente após a indicação de Carlos Pires Brandão para o Superior Tribunal de Justiça, apoiado pelo ministro Cássio Nunes Marques, essa instabilidade política cria uma janela de oportunidade única para os aposentados pressionarem por seus direitos. O que poucos percebem é que essa crise institucional pode ser o catalisador que os aposentados brasileiros estavam esperando para finalmente verem seus direitos reconhecidos de forma definitiva. Comente agora Revisão da Vida Toda Já, para se juntar à nossa luta contra essa injustiça que mantém os aposentados reféns de disputas políticas enquanto seus direitos ficam em segundo plano. O que poucos sabem é que essa crise institucional revela uma sobrecarga no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros estão cansados de segurar processos devido a impasses políticos. Segundo relatos reservados feitos à imprensa, as queixas dos magistrados vão desde o desprestígio no processo de indicações para vagas em tribunais até essa sobrecarga da pauta da Corte. Isso significa que a revisão da vida toda, que já possui decisão de mérito favorável aos aposentados desde dezembro de 2022, está sendo prejudicada por questões que nada têm a ver com o direito previdenciário. A situação é ainda mais revoltante quando percebemos que os aposentados, que contribuíram durante décadas para o sistema, continuam esperando enquanto disputas menores ocupam a atenção dos ministros. A situação se tornou ainda mais delicada quando o presidente escolheu um juiz que conta com o apoio de um ministro indicado pelo governo anterior, gerando divisões internas no tribunal. Ministros como Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes demonstraram contrariedade com essa escolha, evidenciando que até mesmo os magistrados indicados pelo atual governo estão insatisfeitos com as decisões presidenciais. Essa divisão interna do tribunal mostra que não existe mais um alinhamento automático entre os poderes, criando brechas que podem ser aproveitadas pelos aposentados para pressionar por decisões mais rápidas. Para os aposentados, essa conjuntura política representa tanto um risco quanto uma oportunidade histórica. O risco está em ver seus direitos ainda mais atrasados devido a essas disputas de poder que parecem não ter fim. A oportunidade surge exatamente da fragilidade política do momento, onde tanto o legislativo quanto o judiciário demonstram insatisfação com o executivo. Nunca houve um momento tão propício para que a sociedade civil organizada, especialmente os aposentados, façam sua voz ser ouvida com força suficiente para influenciar as decisões dos três poderes simultaneamente. É fundamental compreender que a ADI 2111, protocolada em 1999, originalmente tratava de fator previdenciário, salário maternidade e salário família. Nunca foi pensada para abranger a revisão da vida toda. A inclusão desse tema nas ações diretas de inconstitucionalidade foi claramente uma manobra política para frear os direitos dos aposentados, transformando uma questão técnica e jurídica em disputa ideológica. Essa manobra foi tão grosseira que até mesmo juristas que não trabalham especificamente com direito previdenciário conseguem perceber a artificialidade da discussão. O tema 1102 do Supremo Tribunal Federal já possui decisão favorável aos aposentados. Não se trata de uma questão nova ou controversa do ponto de vista jurídico. Trata-se de direito adquirido de quem contribuiu antes de julho de 1994 e teve seus salários de contribuição anteriores a essa data desconsiderados no cálculo do benefício. A técnica jurídica é clara. Quando alguém contribui para um sistema durante décadas,
Todos os valores contribuídos devem ser considerados no cálculo final do benefício. Excluir arbitrariamente períodos contributivos é uma violação aos princípios mais básicos da Seguridade Social. Enquanto isso, o conflito atual entre os poderes se intensificou com a questão do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das normas editadas pelo presidente, mas também freou as medidas do Congresso Nacional que derrubavam essas normas. Essa posição de poder moderador que o Judiciário tem assumido demonstra o isolamento do Executivo e a necessidade de mediação constante entre os poderes. Para os aposentados, isso significa que o Judiciário está mais disposto do que nunca a exercer sua independência, o que pode beneficiar causas como a revisão da vida toda. A falta de diálogo entre o Planalto e o Tribunal, apontada pelos próprios ministros, evidencia uma desarticulação governamental preocupante que vai muito além das questões previdenciárias. Quando não há interlocução de alto nível entre os poderes, quem sofre são os cidadãos que dependem de decisões coordenadas para ter seus direitos efetivados. No caso específico dos aposentados, essa falta de diálogo resulta em atrasos desnecessários na implementação de direitos já reconhecidos pela Justiça. É inaceitável que aposentados tenham que esperar indefinidamente porque políticos não conseguem se entender. Para os aposentados que contribuíram antes de julho de 1994, essa situação é especialmente frustrante e injusta. Depois de décadas de trabalho e contribuição ao sistema previdenciário brasileiro, veem seus direitos sendo utilizados como moeda de troca política. A revisão da vida toda não deveria estar sujeita a essas oscilações, pois se baseia em princípios constitucionais sólidos, como segurança jurídica e direito adquirido. Esses princípios existem justamente para proteger os cidadãos contra os caprichos políticos de quem está no poder em determinado momento. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu esse direito em 2019, estabelecendo jurisprudência nacional através de decisão que deveria ter encerrado definitivamente a discussão. O Supremo Tribunal Federal confirmou essa posição em dezembro de 2022, criando um precedente que deveria ser aplicado imediatamente a todos os casos similares. Portanto, não estamos falando de uma novidade jurídica que precisa de mais estudos ou análises, mas sim da aplicação de direitos já consolidados que estão sendo obstaculizados por disputas políticas que nada têm a ver com a questão previdenciária. A pressão social neste momento se torna fundamental e pode ser o fator decisivo para acelerar as soluções. Com mais de 40 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC no Brasil, esse grupo representa uma força política significativa que ainda não foi totalmente mobilizada. Não se trata apenas dos beneficiários diretos da revisão da vida toda, mas de todo um segmento da população que vê na resolução dessa questão um indicativo de como o governo trata os direitos previdenciários em geral. Cada aposentado conhece outros aposentados, criando uma rede de influência que pode pressionar decisivamente os políticos. A via legislativa ganha importância especial neste contexto de instabilidade institucional. Enquanto a via judicial depende das decisões do Supremo Tribunal Federal, que está sobrecarregado e politizado, a via legislativa pode oferecer uma solução mais ampla e definitiva para toda a categoria. Um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional beneficiaria não apenas quem entrou com ação judicial, mas todos os aposentados que têm direito à revisão, eliminando a necessidade de processos individuais, que custam tempo e dinheiro. A meta de 20 mil assinaturas na plataforma governamental oficial não é apenas um número burocrático que alguém inventou. Representa a possibilidade real e concreta de transformar uma reivindicação popular em proposta legislativa obrigatória no Senado Federal. Diferentemente de petições informais que podem ser ignoradas pelos políticos, as assinaturas coletadas através da plataforma oficial do governo
possuem valor legal e força política real, obrigando os senadores a pelo menos debaterem a proposta em sessão oficial. O prazo de 2 de outubro para atingir essas assinaturas coincide com um momento político extremamente delicado, onde o governo busca apoio em diferentes frentes para sobreviver politicamente. É exatamente nesse contexto que a pressão social pode ser mais efetiva, pois demonstra para os parlamentares que existe uma demanda organizada e legítima da população que pode influenciar eleições futuras. Políticos que ignorarem essa demanda podem pagar um preço alto nas urnas, especialmente considerando que aposentados votam com mais frequência que outros grupos da população. A escolha de nomes para o judiciário com base em interesses políticos, como evidenciado na indicação controversa para o Superior Tribunal de Justiça, mostra que os critérios técnicos estão sendo secundarizados em favor de barganhas políticas. Isso reforça a necessidade urgente de uma solução legislativa que independa das oscilações políticas do momento e das mudanças na composição dos tribunais. Uma lei aprovada pelo Congresso tem muito mais estabilidade do que decisões judiciais que podem ser revertidas com mudanças na composição dos tribunais. Os escândalos envolvendo descontos indevidos de associações e empréstimos consignados não autorizados demonstram um padrão sistemático de desrespeito aos direitos dos aposentados que vai muito além da questão da revisão da vida toda. Enquanto políticos disputam cargos e influência nos bastidores do poder, aqueles que trabalharam décadas para garantir sua aposentadoria continuam sendo prejudicados por falhas do sistema que deveriam protegê-los. Esses escândalos mostram que os aposentados são vistos como alvos fáceis para todo tipo de abuso, desde desconto indevido até cálculos errados de benefícios. A insatisfação dos ministros do Supremo com a sobrecarga de processos políticos deveria resultar, logicamente, em maior celeridade para questões técnicas já definidas, como a revisão da vida toda. No entanto, o que se observa na prática é justamente o contrário. Temas com decisão de mérito consolidada permanecem em discussão indefinidamente, devido a pressões externas que não deveriam influenciar decisões judiciais. Essa situação mostra que até mesmo o Supremo Tribunal Federal sofre interferências políticas inadequadas em questões que deveriam ser decididas exclusivamente com base em critérios jurídicos. O ministro André Mendonça, que votou favoravelmente aos aposentados na questão da revisão da vida toda, representa uma posição técnica e jurídica sólida, que deveria ser seguida automaticamente pelos demais ministros. A manutenção dessa posição majoritária no tribunal é fundamental para evitar retrocessos que prejudicariam milhares de aposentados que já contam com essa decisão para planejar suas vidas financeiras. Qualquer mudança nessa jurisprudência representaria uma traição à confiança que os aposentados depositaram no sistema judicial brasileiro. A experiência com o ministro Ricardo Lewandowski, que sempre se posicionou consistentemente a favor dos direitos previdenciários durante sua longa carreira no Supremo, demonstra que é possível manter coerência jurídica mesmo em tempos de turbulência política intensa. Sua aposentadoria recente representa uma perda significativa para a causa dos aposentados, reforçando a importância de pressionar por soluções definitivas enquanto ainda há maioria favorável no tribunal. Cada mudança na composição do Supremo representa um risco para decisões já tomadas. Por isso, a urgência em consolidar esses direitos através de lei. A estratégia de aguardar indefinidamente por uma decisão judicial definitiva se mostra cada vez mais arriscada e pode resultar em frustração total dos direitos dos aposentados. As mudanças na composição do tribunal, as pressões políticas constantes e a sobrecarga crescente da pauta podem resultar em atrasos ainda maiores ou até mesmo em reversão de decisões favoráveis. Por isso, a via legislativa se apresenta como alternativa mais segura e abrangente, oferecendo proteção legal mais sólida e duradoura contra interferências políticas futuras. O momento político atual
caracterizado pelo isolamento crescente do executivo em relação aos demais poderes, pode e deve ser aproveitado estrategicamente pelos aposentados para pressionar tanto deputados quanto senadores. Parlamentares insatisfeitos com o governo podem encontrar na aprovação da revisão da vida toda uma forma eficaz de demonstrar independência política e compromisso genuíno com a população que os elegeu. Votar favoravelmente aos aposentados é uma posição politicamente segura que pode render dividendos eleitorais futuros. A força política real dos 40 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC não está apenas nos votos diretos que representam, mas, principalmente, na influência extraordinária que exercem sobre filhos, netos e familiares em geral. Uma família brasileira média tem pelo menos um beneficiário do INSS, multiplicando exponencialmente o impacto político dessa questão e transformando cada aposentado em um multiplicador de opinião política dentro de sua família e comunidade. A aprovação da revisão da vida toda por via legislativa representaria não apenas justiça tardia para quem contribuiu antes de julho de 1994, mas também um marco histórico na defesa dos direitos previdenciários contra interferências políticas inadequadas e abusivas. Seria o reconhecimento oficial e definitivo de que direitos conquistados através de décadas de trabalho honesto não podem ficar eternamente sujeitos a humores políticos momentâneos ou disputas de poder que nada têm a ver com a questão previdenciária. Por isso, cada assinatura na plataforma oficial representa muito mais do que apoio a uma causa específica. Representa a defesa do princípio fundamental de que direitos previdenciários devem ser respeitados independentemente de quem esteja ocupando cargos de poder em Brasília. A mobilização atual dos aposentados pode definir não apenas o futuro imediato da revisão da vida toda, mas também estabelecer um precedente político importante para outras questões previdenciárias que surgirão no futuro, protegendo as próximas gerações de aposentados contra os mesmos tipos de abuso que a geração atual está sofrendo. A crise entre os poderes revelou definitivamente a fragilidade das articulações políticas tradicionais, mas também mostrou que a sociedade civil organizada pode influenciar decisões importantes quando se mobiliza adequadamente. Os aposentados brasileiros têm agora uma oportunidade histórica e talvez única de demonstrar sua força política real e conquistar de forma definitiva e irreversível um direito que já é seu por mérito, por lei e por justiça.